apelido. Ele era chamado pela crônica paulista de Anjo Loiro dos Cabelos Esvoaçantes. Esvoaçantes, ele era cabeludão. Cabeludão. Mas ele falou aqui que o Saldanha, João Saldanha, colega nosso, né? Só que quem sou eu falar colega, mas o João Saldanha deixou a seleção brasileira, o cargo de técnico, o Zagallo substituiu, porque ele teria respondido de uma forma mal educada ao presidente da República, que era o general Garrastazu Médici. E você está me dizendo que parece que tem uma outra versão aí melhor para a história. Na verdade, é uma meia-verdade, porque ele foi mal educado, respondeu grosseiramente ao Emílio Garrastazu Médici, que era o general. O João Saldanha, ele era um jornalista de esquerda, ele era filiado ao Partido Comunista, essa coisa toda, e era, obviamente, contra a ditadura. Todo mundo era contra a ditadura. E o Emílio Garrastazu Médici disse que queria ver o Dario no time na seleção brasileira. E o Saldanha respondeu para ele, eu estava na coletiva, através da imprensa, eu estava na coletiva que ele deu. Ele disse o seguinte, eu não nomeio o ministério dele, ele não escala o meu time. Né? Foi muito ousado naquela época, a ditadura pesada, ele ter falado isso. Mas AI-5 e tal. Mas o que determinou a queda dele da seleção foi o seguinte, o Saldanha, no começo dos anos 70, ele começou a ficar meio tantã. A gente cobria a seleção naquela época, ele começava a falar das pragas, dos gramados, depois ele começava a falar de desgaste de pneu de avião, ele falava de tudo, sabia tudo. E depois ele começou a dizer que o Pelé estava cego, que o Pelé não estava enxergando direito, não podia mais jogar futebol. E tirou o Pelé do time. Ele tirou o Pelé do time num jogo treino contra o Bangu, lá no Rio de Janeiro, foi 0-0. Ele tirou num dia, no outro dia ele caiu. Ele caiu no dia seguinte. Quer dizer, esse episódio com o Médici, pode até ser que, eu diria até que foi o seguinte, foi o conjunto da obra. Sim. Né? Teve o episódio do Médici, teve esse negócio do Saldanha, ele falava pelos cotovelos, ser do partidão, e depois a gota d'água, ou a enxurrada d'água, foi tirar o Pelé e dizer que o Pelé... Olha, 70 foi a maior Copa do Pelé. Né? E ele achava que o Pelé não podia jogar e tirou o Pelé do time. No dia que ele tirou o Pelé do time, ele deu uma entrevista na TV Globo, eu assisti essa TV Globo, ele falou mal de todo mundo, inclusive da própria TV Globo. O Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, entrou no programa, quebrou um pau com o João Saldanha, foi um negócio absurdo e tal. E depois, no dia seguinte, no treino da quarta-feira, ele tirou o Pelé do time e caiu na quinta-feira. Ah, tá. Eu vou para o intervalo e a gente volta em seguida. Você continua, agora a gente vai falar a partir do Zagallo. A gente volta rapidinho aqui com o Direito Desportivo em Debate. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje com o Mário Marinho, meu colega, meu amigo, meu companheiro da crônica esportiva aqui de São Paulo. E o Mário terminou a primeira parte falando sobre a história, eu lembro muito bem dessa conversa, porque os jornais, ele falava, o Pelé não está enxergando, já sei, a Pelé está ficando cego. Lembro direitinho dessa história. E aí, como você falou, Pelé fez a melhor Copa da vida dele, foi de 70. Foi de 70. Mas quando o Zagallo assume, o Zagallo também não estava confiando muito no Pelé, não é isso? Não, o Zagallo não estava confiando, no Tostão. Ah, no Tostão. O Tostão teve um deslocamento, descolamento de retina, foi até no jogo Cruzeiro e Corinthians. O Ditão rebateu a bola, pegou no olho do Tostão, e o Tostão teve esse descolamento de retina. E o Zagallo não tinha confiança no Tostão. Ele queria que o Roberto Miranda, que era centroavante do Botafogo, depois jogou no Corinthians, fosse o centroavante da seleção. Então, o que ele fez? O Tostão tinha sido o artilheiro das eliminatórias ao lado do Pelé. Foi um show de bola o Brasil nas eliminatórias. Ele colocou o Tostão na reserva do Pelé. O Tostão me lembro que deu uma entrevista na época falando, a reserva do Pelé eu não vou jogar, imagina ser reserva do Pelé. Né? E num jogo aqui no Morumbi, no penúltimo jogo que a seleção fez antes de embarcar para o México, foi contra a Bulgária no Morumbi, um 0-0, jogo horrível, 110 mil pessoas no Morumbi.
E o Zagallo entrou com o Pelé no banco, o Pelé no banco, Rivelino no banco, o Pelé, me lembro até hoje, com a camisa número 13, que era o número de sorte do Zagallo, no banco, e o ataque foi formado com o Roberto Miranda e o Tostão, a dupla de ataque, Roberto Miranda e Tostão. E no lugar do Pelé, o Paulo César. No lugar do Pelé estava o Tostão, e no lugar que seria do Rivelino, o Paulo César Caju, que o Zagallo queria um esquema mais retranqueiro. E a torcida estava acostumada com a seleção jogando para frente. A seleção goleou todo mundo nas eliminatórias. Que na época do Zagallo, para falar para o pessoal mais jovem que assiste ao programa, a seleção era chamada de As Feras do Saldanha. As Feras do Saldanha, exatamente. Porque fazia gol. E o Saldanha, quando foi nomeado técnico da seleção brasileira, ele disse que ele queria um time de 11 feras. Isso. E aí ficou conhecido com as Feras do Saldanha, as Feras do João, né, que o nome era do Saldanha, né? Nesse jogo no Morumbi, o Paulo César, que era um grande jogador, aliás, foi o melhor jogador do Brasil no jogo contra a Inglaterra, que foi o jogo mais difícil do Brasil na Copa do Mundo. O Gerson não jogou, entrou o Paulo César no lugar dele. O Paulo César representava o esquema de retranca do Zagallo. Então, toda vez que o Paulo César pegava na bola, era uma vaia, 110 mil pessoas vaiando o Paulo César, mas um negócio assim... Olha, que coisa, dava dó do Paulo César. É que o Paulo César era um jogador de muita personalidade, de muito caráter. Foi jogar na França, um dos primeiros jogadores do Brasil a ir jogar na Europa. Exatamente. E depois, no segundo tempo, ele tirou o Paulo César, colocou o Rivelino, colocou o Pelé, só que colocou o Pelé no lugar do Tostão. Então, a dupla de área ficou o Roberto Miranda e o Pelé. Mesmo assim, o jogo foi 0-0, um jogo horrível, muito tenso, por causa de toda aquela vaia, aquele negócio todo. E até hoje o Zagallo nega que tirou o Pelé do time. Na verdade, quem tirou, assim, de dizer não pode mais jogar, foi o Saldanha. Isso tem que ficar claro. O Zagallo tirou nesse meio tempo, porque ele queria colocar o Tostão jogando no meio tempo, para não dizer assim, eu coloquei o Tostão para jogar e tal, né? Mas então depois voltou com o Pelé no time. E depois do jogo contra a Áustria foi o time do povo. Foi no Maracanã, na despedida do Brasil. Ele disse, tá bom, vocês querem esse time, eu vou escalar. Escalou o time do povo, que foi o time que foi campeão depois, com exceção da lateral esquerda, que ele escalou o Marco Antônio, que era o lateral jogou esquerdo, o Everaldo. E depois jogou o Everaldo no lugar dele. Eu lembro direitinho, que era o time do povo, que é a escalação que o povo pediu. Só mudou. E foi o povo, e foi o time campeão do mundo, uma das maiores seleções de todas as Copas do Mundo. Bom, a gente falava na semana passada com o Ado, eu brinquei com ele, que foi, só ganhei $10 mil. Eu falei, $10 mil era muita grana em 1970. Não chora, não, brincando, né? Hoje os jogadores ganham muito dinheiro. Perto do que esse pessoal ganhava. Veja, o Pelé só foi ganhar dinheiro para valer depois que deixou o Santos. Depois dos Estados Unidos. Pro Cosmos. Porque ele ali usou todo o seu passado. Como você vê hoje situações como o Neymar, que ganha R$700 mil por mês do Santos e não obedece o técnico? Tem a paixão de xingar o técnico. Imagina ele xingando o João Saldanha ou outro. Você vai concordar, eu acho. Imagina se o Neymar faz isso com o Will Strick. Apanhava, levava uns tabletes. Ô moleque, saía de campo. O Strick era um técnico argentino que ele chegou no Rio de Janeiro, ele com a tesoura à noite, anos 70, todo mundo usava cabelo comprido. Ele chegou à noite e cortou as cabeleiras dos jogadores. Era bravo, ele batia nos jogadores. O Ado me contou em off uma outra vez histórias fantásticas. Mas como você vê isso? O garoto com 18 anos ganhando essa fortuna que muita gente vai levar a vida inteira e muitos não vão conseguir ganhar porque ele ganha por mês. Não vai conseguir mesmo. Olha, é um exagero, que o futebol está caminhando para está indo numa direção, caminhando para uma direção aí, que é difícil da gente ver o que vai acontecer lá na frente. Um jogador de 18 anos, como é o Neymar, ganha R$700 mil por mês, quer dizer, é um absurdo. Olha, é um grande jogador, ele é fantástico, mas é isso que influi na cabeça dele, ele acha que pode tudo, né? E outra coisa, esse pessoal que fica falando,